Estamos de volta. E conversávamos agora nesse pequeno intervalo e lembrava-nos o coronel, aliás, coisa que nós vivenciamos no nosso encontro recente lá em Salvador, sobre a transformação que o Exército vem se sofrendo. Agora, uma coisa importante, o coronel vai ter que minimizar, porquanto isso dá quase que 2 ou 3 programas. Coronel, o que é que nós estamos vendo hoje, assim, rápidas pinceladas dessa modernização? Bem, nós estamos passando por um processo rápido de transformação, né? Uma transformação ela é mais abrangente que uma modernização. Ela não é somente atualização em termos de material, mas é uma mudança de postura, né, de doutrina, de forma de emprego, né? Nós saímos de uma realidade de um mundo bipolar, né, que havia o conflito entre 2 grandes potências, né, superpotências, né, que dividiu o mundo. Hoje nós temos ameaças múltiplas, né, o inimigo sem rosto, né, que pode ser desde de uma nação como uma organização terrorista, por exemplo. Então, o Exército ele tem que estar preparado para essa realidade. Então, esse é o contexto da transformação. Essa transformação ela abrange 7 projetos estruturantes, né, indutores dessa transformação. Né, podemos dizer que a transformação que o batalhão, o 32, está sofrendo agora, com certeza está no contexto dessa transformação, né, dessa mudança de postura. Vejam bem, o batalhão era motorizado, agora é de montanha, né, para atender necessidades voltadas para a tropa de montanha, né? Enfim, é uma coisa que nós temos, então, como um salto para o futuro. Agora, o importante é deixar claro que o Exército se transforma, ele muda a postura, vamos dizer assim, evolui a doutrina, mas os seus valores, a sua história, os seus princípios, isso é cláusula pétrea, não se muda. Então, a nossa história, as nossas tradições, os nossos valores permanecem os mesmos. O Exército de Caxias será sempre o Exército de Caxias, com seus heróis, com seus valores, com seus exemplos, né? Agora sim, olhando para o futuro. Isso é que é muito importante, nós estarmos evoluindo, mas mantendo as nossas raízes, aquilo que é tão importante para a vida de todos nós, a família. E o Exército, eu sinto isso e acredito que todos vocês sintam, o Exército é uma família. Nós todos somos uma família em transformação, em evolução, como o mundo evolui. O nosso querido produtor Vicente comentava uma coisa aqui conosco no intervalo, muito importante. Coronel, como é que as escolas, como é que pode ser feita a visitação, qual é a integração escola-unidade? O batalhão, ele, como eu sempre tenho dito, né, ele permanece de portas abertas, ele está sempre de portas abertas à sociedade petropolitana, à sociedade brasileira, né? O contato é aberto por intermédio da nossa seção de comunicação social. O Tenente Pinheiro, ele é o nosso oficial de comunicação social, ele recebe esses pedidos. Nós, dentro da possibilidade, encaixamos, né, num momento bom não só para o batalhão, mas principalmente para o colégio, para a instituição. Franqueamos, então, a entrada, né, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, enfim, para que eles tenham uma noção do que é o Exército, né? Já temos um trabalho junto a várias instituições, né? Procuramos também ter um trabalho solidário, né? Atualmente o batalhão, né, por intermédio de uma ação, vamos dizer assim, chefiada pela minha esposa, né, e pelas demais esposas do batalhão, né? Ajudamos 21 instituições, né? Temos aí nossos chás beneficentes, a ação junto a instituições, né, de beneficentes, né? Então nós ajudamos já 21 instituições, né? E recentemente, agora, para o mês de março, né? Março, se eu não estiver confuso, a Semana Cultural da Mulher. Março, né? Mês de março, então, nós temos 2 dias, né, da Semana Cultural da Mulher, segunda Semana Cultural da Mulher, que fizemos a primeira edição ano passado. Esse ano, né, vamos para a segunda, né, que são jornadas técnico-científicas, né, mas que também tem uma finalidade beneficente, né, para ajudar uma instituição, né. E aí fomos com a nossa programação toda. No final do ano passado nós tivemos também uma atividade que nós procuramos resgatar muito interessante, que é a atividade Soldado por um Dia, né? Que é o do Dia da Criança, né? As crianças passarem um dia conosco lá no batalhão, fazendo atividades lúdicas, né? Tudo, né? Brincadeiras, né? Mas com assim, uma certa pincelada militar, né? Mas tudo moldado para crianças, né? Almoçando com a gente, brincando, pintura, atividade de montanhismo, né? Palhaços, enfim, um desfilezinho, Soldado por um Dia, que ano passado atendeu cerca de 180 crianças, né? da nossa cidade, Petrópolis. É muito interessante. E um detalhe que nós não podemos esquecer, nós temos talvez
eu diria para mim, né? A melhor banda militar do Brasil, né? Mas eu sou um pouco suspeito. Mas a verdade é o seguinte, a nossa banda, a banda do nosso batalhão, ela é muito interessante, muito gostosa, que retretas e que apresentações maravilhosas ela faz nesse contexto. E isso depende muito da orientação do comando. Nós sentimos que o nosso comando, sempre, os nossos comandos, nossos comandantes, têm dado uma ênfase muito grande a essa apresentação cultural. Faz parte da cultura do município, não, Coronel? E é um grande prazer para nós, né, termos noção do valor da nossa banda, né, e de quanto que ela é admirada e amada pela população, né, pela sociedade petropolitana. Realmente a nossa banda é composta de músicos militares do maior quilate, né, são militares vocacionados, dedicados, né, eles atendem aos chamados, às missões inopinadas. A nossa banda tem diversas missões inopinadas, não só na área de Petrópolis, que extrapola aqui o nosso entorno da região serrana, muitas vezes na própria cidade do Rio de Janeiro, né? E, como o senhor colocou, né, ela tem um retorno muito bom da sociedade, mas é fruto do empenho, eles tocam com o coração. É verdade. São apaixonados. Eles são apaixonados mesmo. Quantas vezes nós vimos o Siqueira, muito compositor, arranjador, e o Siqueira ali, ele vibra com aquilo, inclusive ele costuma trocar com o Paulo lá da Escola de Música Santa Cecília, fazendo apresentações espetaculares. Nós temos lá uma equipe chefiada atualmente pelo Sargento Batista, né? Temos o Sargento Saulo, o próprio Siqueira. Então são militares experientes que transmitem esse valor musical, né? E é aquela situação, né? A banda militar é o coração do soldado, né? É o que faz o coração do soldado bater mais forte, né? Bumbo no pé direito. Bumbo no pé direito, o coração batendo, né? Afinal de contas, há milhares de anos, né? Se me permito agora, um livre exercício poético, né? Há alguns milhares de anos, né? Que os exércitos marcham, combatem, lutam, né? Alguns tombam ao som das bandas de música, ao som dos tambores, das cornetas, né? O que nos motiva, nada mais militar, nada mais fala ao peito do soldado, ao coração do soldado, que uma banda de música, um dobrado. Isso nos enche de orgulho. E saber que esse mesmo sentimento, ou um sentimento semelhante, é o que envolve a sociedade quando vê uma banda militar, né? De patriotismo, de abnegação. Isso é importante. Aliás, Coronel, uma coisa muito interessante, a nossa canção da infantaria, né? É uma canção assim muito militar, muito agregadora para todos nós. Mas uma coisa muito interessante, lá em casa eu tenho 2 filhos, um casal de filhos e a esposa, e todos nós sabemos a canção da infantaria. Minha filha é jornalista, que hoje está em Cuiabá, no Mato Grosso, em certa ocasião, numa solenidade, numa unidade militar lá em Cuiabá, ela comentou com o coronel que ela cantava a canção da infantaria, e ele disse, eu não quero ver, e botou ela do lado e ela cantou, e ele disse, realmente, foi disciplina militar em casa, provavelmente. Se você me permite até fazer complementar essa é difícil falar, né? Porque acaba puxando a palhinha para o nosso lado, né? Nós somos infantes, né? Um batalhão de infantaria, mas também nós tivemos uma emoção ao ver a banda marcial do nosso Colégio São José na apresentação lá nos Estados Unidos, na abertura do jogo da NBA, né? No jogo de basquete profissional americano, ela fazendo a apresentação e tocou a canção da infantaria. Oh, mas que deve ter sido maravilhoso. Eu vou pedir à nossa técnica que coloque as imagens que o coronel trouxe para nós mostrarmos um pouco das imagens do nosso batalhão trazida pelo coronel Ribeiro Neto. As ações nossas de defesa civil, vocês vejam que começamos com elas porque é o nosso cuidado com a sociedade. Aí o apronto operacional, né, da nossa preparação para atender as ocorrências de defesa civil, reforçando o trabalho do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil, né, colaborando com eles. Né? Inclusive com material próprio, né? Material próprio. Aí, novamente, as equipes separadas, as viaturas, o material à frente. Vamos receber mais material. Né? O Exército está dando uma atenção muito grande para a atividade de defesa civil. Aí é interessante, foi uma atividade com o gabinete do governador do estado, na ação chamada SOS Saúde. Eles vieram a Petrópolis e tiveram uma jornada de instrução com a gente, e nós estávamos mostrando as estruturas de comando e controle que são acionadas, né, para uma operação de defesa civil. Aqui, novamente, também, eles conosco, ali nós mostrando as viaturas, né, dando uma geral, né, de toda a atividade que é feita no batalhão.
Aliás, nós de viatura estamos bem, né, coronel? Graças a Deus. É fruto da transformação. Nós vivemos um momento no Exército muito bom, em termos de equipamento, de material. E aí, eu tendo transformação, atividade de montanhismo, né, vemos nossos soldados escalando, nossos militares escalando, né? Aqui novamente, né, vamos dizer assim, é a identidade que o batalhão agora assume oficialmente, né? Estamos a qualquer momento para que seja assinado a portaria do comandante do Exército de transformação do batalhão, né? E volto a dizer, o 32, o 32º continua sendo 32, batalhão Dom Pedro II, apenas vai deixar de ser bem motorizado e vai ser batalhão de infantaria leve de montanha. Né? E não deixa de ser também um retorno ao primeiro BC, né? Afinal de contas, o batalhão de infantaria leve é um batalhão de caçadores e vice-versa. Né? Exatamente, é a doutrina francesa da época, né? Nós que vivenciamos aquela fase de doutrina francesa. Esse desfile de 7 de setembro é interessante, é o garantia da lei da ordem, né? Para controle de distúrbios civis, né? Enfim, né? Aquelas situações que nós vivemos ano passado, né? Nos preparamos, né? Esperamos não ser empregados esse ano, né? Enfim, mas temos que estar preparados, né? Isso é muito importante. Sempre prontos, né, coronel? Sempre Isso prontos. aí é uma colocação que nós aprendemos no nosso dia a dia. Eu ouvi ainda há pouco o coronel falava que receberam um ofício da prefeitura sobre a viabilidade de facilitação de trânsito na área militar à noite. E como é que está essa situação, coronel? Bem, eu recebi esse ofício do senhor prefeito, né? Estudamos. É uma situação interessante, porque ela não reflete somente no batalhão, ela reflete também no usuário, no condutor do veículo, a pessoa que, enfim, vai passar nesse horário. Bem, recebi o ofício, né, decidi por nomear uma comissão para avaliar os impactos, né, de uma possível liberação, não só para o batalhão, como também para a população. Né? Já dei ciência ao senhor prefeito, assim, num prazo de 30 dias, né? Assim que nós tivermos o resultado, já vou tornar público, né? Mas, de antemão, eu quero deixar claro, como eu disse, que não é somente um impacto em relação ao batalhão, mas também ao usuário, pois aquela rua, se observarmos a planta baixa do batalhão, aquela rua ela cruza a área militar. Né? Ela, comparando ali, ela tem, em termos de projeto, é uma rua que se assemelha às ruas que passam propriamente dentro do batalhão. Os senhores podem observar que o batalhão não tem muros. Aquele muro à frente do batalhão é meramente estético, é uma coisa estética, né, de decoração. Ele não barra o movimento de ninguém. Então, porque o batalhão, quando ele foi projetado, não se imaginava, quem o projetou, não se imaginava que ali iria circular, né, o fluxo normal da cidade. Né, enfim, mas assim que nós tivermos uma resposta, nós tornaremos a público, taremos a público, né, essa resposta, mas tendo em vista não somente o lado do batalhão, mas o lado do usuário também. Porque no inconveniente vai trazer também inconveniente para o usuário. Né, o acionamento do plano de defesa, enfim, uma ação que possa ocorrer. É uma área militar e, como tal, a área militar tem que ser entendida como uma área de segurança. E de risco. E de risco, exatamente. E, com certeza, nós que vivenciamos uma situação bastante difícil na infraestrutura de transporte no país inteiro, não é um problema localizado em Petrópolis, é de Petrópolis, mas é do país. Nós temos um afluxo muito grande de veículos para uma realidade de vias muito pequenas. Então, esses fatos são muito importantes. Agora, coronel, uma coisa que sempre... mais uma completar, que eu esqueci de passar uma informação importante, Sim. que às vezes as pessoas não sabem. Apesar de ocorrer essa restrição de 6 da tarde a 6 da manhã, no horário, 24 horas, está aberto para a circulação de ambulâncias, viaturas, né, de polícia, viaturas oficiais, corpo de bombeiros, atendimento de emergência, de urgência, um acidentado vai passar ali, obviamente, né? Só, no momento, só não podemos franquear o fluxo, mas numa eventualidade vai passar, não há dúvida. Coronel, sempre eu aprendi, e eu creio que o meu amigo Júlio ali também aprendeu, que bom senso talvez seja a principal arma que o Exército se vale, né? Os oficiais, quando chegam, normalmente os sargentos, os soldados, todo aquele conjunto, são todos conjuntos de bom senso. O bom senso é aquilo que leva a essa situação que nós precisamos tanto na nossa vida. É uma pena, coronel, nós estamos chegando muito próximo do nosso final, entende? E eu gostaria de franquear ao nosso comandante, aliás, primeiro ao Tenente Pinheiro, para as suas despedidas, Pinheiro, você que não teve muita chance de falar, nós falamos demais, coronel. Sim, mas eu gostaria de enfatizar que no dia 22 do evento que comemoramos os 70 anos do embarque da FEB,
e o centenário de Frei Orlando, vai ter várias viaturas e estarão autorizadas a visitação, inclusive tirarem fotos, conhecerem um pouco mais das peculiaridades das viaturas da época. Ah, muito importante. Coronel, infelizmente estamos chegando ao final, gostaríamos de ouvir a sua palavra, a sua despedida, e vamos deixar mais em aberto, mais para frente um pouco, fazemos mais um programa, talvez falando sobre as grandes transformações que o Exército vem tendo. Foi muito boa a sua presença, ficamos extremamente felizes com o Coronel aqui conosco. Mais uma vez eu te agradeço, né, esse espaço que você abriu para nós da família do Batalhão Dom Pedro II, né, passar essa mensagem, dar esse retorno importante para a sociedade petropolitana, e a todos eu deixo meu fraterno abraço, né, e digo, o batalhão está de portas abertas, nos visitem, é um patrimônio do povo brasileiro, né, o Exército é o Exército brasileiro, é o Exército do povo brasileiro, né, que peguem armas para defender os interesses, a segurança, a integridade do povo brasileiro e dos interesses brasileiros. Portanto, é patrimônio do povo brasileiro. É a mão amiga e o braço forte, né? Dessa maneira, então, eu agradeço mais uma vez esse espaço, né, e desejo a todos uma boa tarde. Muito obrigado, Coronel. Muito obrigado, Tenente Pinheiro. Ficamos extremamente felizes de realizarmos uma coisa que desde o princípio do nosso programa foi falado entre nós. Seria tão bom trazermos o comandante do batalhão, em especial, me permite, o nosso amigo Coronel Ribeiro Neto. Uma boa tarde a todos, muito obrigado e até segunda-feira que vem. Não se esqueçam, quinta às 10 horas da noite, a nossa reprise.